Olá, criadores de riquezas! Hoje eu vou compartilhar com vocês por que nós sentimos medo quando nós estamos diante de alguma mudança, alguma decisão que a gente precise tomar na nossa vida. O medo é uma reação normal, natural do nosso corpo, da nossa mente. O medo, eu costumo dizer que ele é bom. Por quê? Porque ele tem a função de nos alertar sobre algo, uma situação desconhecida, um alerta de perigo, para que nós possamos nos planejar melhor diante de uma nova situação. Então, hoje, a primeira coisa que eu quero é trazer para vocês uma nova percepção sobre o medo, que vocês passem a ter uma percepção positiva sobre o medo, combinado? E eu vou compartilhar aqui com vocês como lidar com o medo quando você precisa tomar uma decisão, quando você precisa fazer algo, uma mudança na sua vida, que o medo ele gera aquele desconforto e que muitas vezes, se você não sabe dominá-lo ou usar ele ao seu favor, ele pode bloquear com que você tenha as atitudes que você precisa ter naquele momento. O primeiro passo para lidar com o medo de uma forma positiva é você não dar tanto peso para o medo. Você entender que o medo ele é algo bom. Porque quando você muda essa percepção de uma forma positiva, é como se já tirasse o grande bloqueio que existe. Então, tenha o medo como seu aliado. Tenha o medo como algo que estará ao seu favor para poder trazer proteção. Segundo ponto faça uma lista de 10 ou 5 pontos positivos a favor que essa mudança ela vai trazer de benefício na tua vida. E cite também 5 pontos de preocupação, 5 pontos que te gera esse medo, que gere essa insegurança. Após fazer esse exercício, avalie quais são os pontos mais a favor e o que te traz mais medo. Utilize os pontos a favor para você se empoderar daquela decisão. E utilize esses 5 pontos de alerta para que você possa se planejar. Entenda quais são as pessoas uma ou duas pessoas que você conheça que tenha passado por essa situação ou algo similar que você possa aprender com a experiência do outro. Eu costumo dizer que é como se fosse aquele caminho no sítio, na roça, que ele é feito pela passagem das outras pessoas, que você vê mato, né, grama pelos dois lados, mas que aquele caminho ele vai se formando. Qual que é a tendência natural? É que nós sigamos por esse caminho que ele já está feito, né? Isso traz o quê? Mais clareza do caminho, traz mais tranquilidade, mais segurança. Por quê? Porque eu sei que outras pessoas já passaram por aquele caminho. Então a reflexão que eu trago para você é justamente essa. Procure pessoas que já passaram por um processo de mudança ou tomaram uma decisão como essa que você está prestes a tomar e converse com essa pessoa. Entenda quais foram os pontos positivos e os pontos que essa pessoa ela mudaria caso ela vivesse essa experiência novamente. Ouvir uma outra pessoa experiente é algo que nos traz segurança, nos traz conforto para tomar uma decisão de uma forma mais planejada. O próximo ponto que eu quero te trazer é que você possa se planejar. Então, entendendo que nós temos lá, por exemplo, de 1 a 5 pontos de atenção, de alerta, coloque uma alternativa para cada uma dessas situações. Por exemplo, eu preciso ir ao supermercado, mas pode ser que eu tenha um problema no percurso no meu carro. O que eu faria? Bom, se o meu carro furar o pneu no percurso do supermercado, eu tenho a opção de ligar para o meu seguro
do carro, chamar uma assistência 24 horas, eles solucionam o problema do pneu e eu consigo ir e voltar ao supermercado de forma tranquila. Então, essa é uma situação em que eu identifiquei qual é o problema que possa me gerar um medo e caso aquela situação aconteça, eu já tenho uma solução para ela. Um outro exemplo, vou comprar um imóvel financiado. Pode ser que dentro de um ano eu tenha algum problema de ser desligada ou algum problema de instabilidade, um momento difícil na empresa. Então, o que eu preciso ter para poder garantir que eu consiga cumprir com o meu compromisso durante um período, por exemplo, de um ano? Eu preciso já hoje iniciar a minha reserva de emergência, para que caso esse imprevisto financeiro ele surja, eu tenha uma reserva de emergência para poder continuar cumprindo com as minhas obrigações com esse financiamento. Uma outra alternativa é quando a gente pensa em algo que possa impedir que eu exerça a minha atividade. Por exemplo, uma doença. Então, que eu tenha um seguro de vida para que eu possa continuar cumprindo com as minhas responsabilidades financeiras durante esse determinado período. O que eu gostaria que vocês analisassem é justamente isso. Uma solução para cada ponto de vulnerabilidade que diante dessa situação te preocupe ou gere medo. E um quarto ponto é se lembrar das coisas que você já realizou. Quais foram as outras situações na sua vida que mesmo com medo você agiu e teve sucesso? Se lembre desses acontecimentos e use-os como âncora. Use essas conquistas, essas vitórias, desde as mais simples até as mais desafiadoras, para que possa empoderar você a tomar mais uma decisão importante na vida. Porque nós só vamos ter certeza a partir do momento que nós agirmos. E a mudança, ela é importante, ela é necessária. E o medo, ele sempre vai acompanhar, porque o medo ele vem da incerteza, ele vem da dúvida. Outra sugestão é que você estude sobre. Por exemplo, mudar de carreira. Eu quero mudar de carreira. Qual que é a perspectiva dessa nova carreira no mercado? Por que eu quero mudar de carreira? Eu amo, eu já me vi fazendo isso, é um grande sonho. Eu já vivenciei algo perto. Como que eu me vejo exercendo essa nova profissão? Pesquise. Hoje nós temos o canal do YouTube, que é um canal que serve de trazer conhecimento e informação de uma forma rápida, acessível, gratuita. Então, estude sobre o tema, entenda como essa mudança ela possa ser benéfica para você e vá com medo mesmo assim. Vá com medo. Tome a decisão. Eu tenho certeza que você vai deixar aí nos comentários alguma situação que você já viveu, que foi desafiadora, mas que depois você tenha se orgulhado por ter dado o primeiro passo. Espero que tenha feito sentido todo esse conteúdo que eu compartilhei com vocês. Eu compartilho de situações que eu vivenciei, como foi na minha vida, e eu tenho certeza que vai ser muito agregador para você.